capítulo 6, versículo 4 e o seguinte, diz assim: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Interessante esse texto da palavra de Deus, e o que eu quero lhe chamar a atenção hoje é a respeito da incredulidade. Olhamos para esse texto e o contexto que Jesus está falando aqui foi quando ele voltou para a sua terra natal. Quando ele chegou na cidade onde nasceu, na cidade onde ele trabalhou, na cidade onde as pessoas o conheceram. E muitos, se nós voltássemos a algum versículo, muitos começam a olhar e perguntar: como esse aí é profeta? Ele não é filho de José, o carpinteiro? Não era ele também carpinteiro junto com seu pai? E não tem as suas irmãs, os seus irmãos aqui conosco? E a palavra de Deus então fala que por ser alguém conhecido, alguém que era um profeta da sua terra, ele não tinha honra. Ele não foi realmente dado a sua devida atenção a ele. Ele não recebeu o crédito e o mérito que ele merecia. Por quê? Porque Jesus era conhecido. E o texto fala, e ele não pôde fazer grandes milagres ali por causa da incredulidade. Meu querido, eu quero chamar a tua atenção para que você entenda isso. A incredulidade impede a ação e o poder de Deus nas nossas vidas. Pode parecer um paradoxo, pode parecer algo até mesmo incompreensível. Peraí, como que eu posso limitar Deus? Como que eu posso impedir a ação de Deus? Porém, a incredulidade tem esse poder. Quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de acreditar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que tem todo o poder, nós limitamos a ação de Deus. A Bíblia nos ensina e nos mostra que a centralidade de todas as coisas está em Jesus. Jesus estava no início, no princípio, no momento da criação, Jesus estava lá. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele seria. Nada se fez se não fosse através de Jesus. Jesus é a centralidade de todas as coisas. Ele estava na criação, Ele estava no momento da queda, Ele estava na redenção e Ele continua estando até os dias de hoje. Jesus é a pessoa central do Evangelho. Jesus é aquele em quem devemos confiar todo instante, todos os dias das nossas vidas. É Ele, é a pessoa maior. Nele repousa toda a autoridade e todo o poder. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Bíblia nos mostra, que a centralidade de tudo está em Jesus. O texto então fala: Jesus estava admirado da incredulidade deles. A incredulidade limita o poder de Deus, limita a ação de Deus nas nossas vidas. É interessante que a própria Bíblia também nos ensina lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que a palavra está nos dizendo? Que sem fé não adianta nem irmos para Deus, porque nós não receberemos aquilo que nós estamos buscando se não tivermos fé. Por isso que a fé, essa convicção, é a base para recebermos, é a base para nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nossas vidas como verdade na sua palavra. De todas as promessas conquistadas por Jesus na cruz. Estão aqui tantas promessas, porém nós não usufruímos, não recebemos, muitas vezes porque não cremos, muitas vezes porque nós não temos uma convicção daquilo que nós estamos buscando em Deus. A fé é a base para todas as coisas, e o contrário da fé, é o tema que nós estamos falando, é a incredulidade. A incredulidade impede a ação de Deus, a incredulidade limita Deus, se isso é possível de acontecer, mas a incredulidade limita. A incredulidade faz com que nós vivamos uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós. Por isso Jesus ficou admirado da incredulidade deles. E o próprio Jesus, em pessoa, não pôde fazer muitos milagres. Pensa,
que absurdo isso chega a parecer. Digamos que Jesus estivesse aqui, Jesus aparecesse para nós, viesse hoje e estivesse diante de nós. Talvez Jesus pudesse dizer da mesma maneira que ele disse aqui: eu não vou poder fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Ou talvez ele diria: realmente, vou operar muitas coisas porque este povo realmente confia, porque ele acredita em mim. Meu querido, eu quero chamar a tua atenção. No que você tem confiado? Será que hoje você é uma pessoa crédula ou incrédula? Será que hoje você tem mais confiado em Deus ou confiado pouco em Deus? Como está o teu coração? Como está a tua vida em relação a Deus? Precisamos ter isso consciente, precisamos trazer isso na nossa memória para que nós sejamos despertados e nós possamos crer em Deus em todo momento, em todo tempo. Seja recebendo algo de Deus ou não. A nossa confiança não pode estar pautada simplesmente por receber ou não alguma coisa de Deus, porém de saber que Deus é Deus e Ele é imutável. Deus é Deus e não muda. Deus é Deus e Ele está firmado para todo sempre. O próprio Deus, Ele estabeleceu a sua palavra de tal forma que Ele mesmo se compromete em fazê-la cumpri-la. E essa é a segurança que temos, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele declarou, Ele vai fazer acontecer exatamente da mesma maneira que Ele disse que aconteceria. Deus nos dá esse respaldo, Deus nos dá esta segurança na sua palavra. Por isso nós podemos confiar sempre no Senhor.